Olá, pessoal. Eu sou Isabela e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Neste episódio, vamos discutir sobre o papel do professor bilíngue na educação. Acompanhe a gente nesse bate-papo. Neste episódio, vamos entender qual é o perfil do educador bilíngue, quais possibilidades de atuação esse profissional tem e como seu papel tem um impacto positivo e significativo na educação. Para falar sobre esse assunto, contamos com a presença do Pedro Brandão, que é diretor da U Academy, formado em letras e atua como administrador, professor e coordenador há 15 anos. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Isa. Obrigado a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Falando sobre esse assunto que eu gosto muito e que eu acredito que seja de extrema importância e que a gente possa discutir sempre mais. Muito obrigado pelo convite. E também contamos com a presença da Tatiana Vilarinho, que é formada em letras e pós-graduada em didática no ensino bilíngue. Ela atua como professora em escola regular, escolas de idiomas e programas bilíngues há mais de 15 anos e que atualmente é designer de aprendizagem na U Academy. Tati, fico feliz de você estar aqui novamente e eu agradeço por você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente, dessa vez falando sobre um assunto tão denso, né, Isa? Mas com essa característica que muito me agrada nos podcasts da U, que é essa ideia de proximidade com os ouvintes, né? E que, nesse caso, tira um pouco do peso do tema, permite a gente falar com um pouquinho mais de informalidade, mais naturalidade e de uma maneira mais clara. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo seu convite. Bom, pessoal, e para começar, vale dar uma breve explicação do que é educação bilíngue, né? Quem que quer começar? Eu acho que eu posso começar, Isa. Pode ser, Pedro? Você me autoriza? Ladies first. Então tá bom. A educação bilíngue tem tantas definições, né? Mas eu gosto de uma que diz que é a construção de conhecimento que se dá por meio de duas línguas de instrução, sejam elas as famosas línguas de prestígio, né, que, por exemplo, inglês, português, espanhol, ou Libras, que é a língua brasileira de sinais, né, a língua dos surdos. A Tati definiu muito bem. Eu gosto de pensar que a educação bilíngue também funciona como uma possibilidade de tornar o mundo mais acessível, né? De aproximar os povos, as culturas. Mas, infelizmente, essa realidade não é comum para todos. E pensando em um ponto de vista científico, quais que são os benefícios e os diferenciais de uma educação bilíngue? Eu gosto muito do uso do termo benefícios no lugar de vantagem, sabe? Porque muito se falava em educação bilíngue como uma vantagem que o aluno apresentava sobre os demais alunos que não tinham a mesma oportunidade desse tipo de escolarização. Como um passo à frente na hora de conseguir um emprego, uma garantia de um futuro melhor. E é verdade, né, que o cérebro de um sujeito bilíngue, ele é diferente de um monolíngue, desde a sua forma anatômica, né, até a maneira como as informações são reconhecidas e processadas lá dentro. E isso já é amplamente comprovado, explicado pela neurociência, por exemplo. Mas eu acredito que o grande benefício que uma educação bilíngue traz aos alunos é essa possibilidade de visão macro, que vai além do próprio umbigo, um entendimento maior e melhor de mundo, né? Do mundo onde eles vivem, e com isso a capacidade de desenvolverem mais conhecimento, empatia, aceitação das diferenças, da diversidade, e com mais poder de ação, né? Eles se tornam, assim, agentes ativos e fundamentais na luta por um mundo melhor, um mundo mais equânime, um mundo mais humanizado. Enfim, o que você acha, Pedro? Eu acho que as suas palavras, seu vocabulário é muito rico. É isso mesmo, eu concordo plenamente, Tati. E eu acho que, assim, pensando em termos mais práticos, né, o cérebro bilíngue, ele é cientificamente diferente do monolíngue, né? E aqui
longe de qualquer julgamento, mas dizendo que ele é diferente mesmo. Eu acho que a gente, inclusive, pode fazer um podcast só sobre isso, porque é uma infinidade de curiosidades, de peculiaridades desse cérebro, que é muito estudado. Mas dentro das várias características desse cérebro que é exposto a uma educação bilíngue, estão, né, a inteligência, que é dada pelo aumento natural da massa cinzenta, que é ligada ao famoso QI, né, produzido na mesma região que é responsável pela aquisição de vocabulário. Então, você imagina se você aprende o vocabulário da sua língua de nascimento, adquirir outras línguas vai estimular ainda mais essa produção, né? Então, contudo, o cérebro bilíngue se torna mais inteligente, mesmo comparado a um monolíngue. Uma outra característica muito importante, que ainda tem muito mito, né, muita preocupação, principalmente dos pais, é que um cérebro bilíngue ele tem mais facilidade de compreender, ele ajuda a pessoa a compreender a sua língua de nascimento, né? Porque uma vez que você vai se apropriando das questões estruturais da língua adicional, a sua própria língua também vai fazendo mais sentido, você vai compreendendo melhor como funciona a sua própria língua materna. E eu não poderia deixar de dizer que existe, sim, uma maior flexibilidade para o cérebro bilíngue adquirir outras línguas. Então, já que as conexões cerebrais já estão estabelecidas aí, ao adquirir essa segunda língua, adquirir uma outra ou outras línguas fica muito mais fácil, muito mais natural. Com certeza, Pedro. Com certeza, concordo plenamente. Acho que é isso aí, Isa. E qual que é o perfil, pessoal, ideal de um educador bilíngue? Isa, essa é delicada, né? Eu penso assim, eu acredito que não tem um descritor único que define o educador bilíngue ideal, né? Mas tem sim algumas questões, algumas características que são muito relevantes, né? Muito pertinentes. Eu acredito que os educadores bilíngues, eles devam entender que a educação desse tipo, ela vai muito além de ensinar uma língua, né? Consequentemente, esse educador precisa estar bastante inteirado das questões culturais, e aqui eu não estou falando do que os falantes dessa outra língua comem, vestem, bebem, mas eu estou falando da cultura no seu sentido mais amplo mesmo. E que, obviamente, está atrelado diretamente à língua. Esse profissional também precisa entender que a língua e a linguagem, elas estão em constante transformação. E, portanto, lógico, ele também deve estar sempre aberto aos estudos, né, cuidar da sua formação continuada de forma muito expressiva. É preciso amar a educação e a língua de forma holística. Sim, eu também acho que o professor bilíngue, ele tem que ter paixão por conhecimento e por aprender, né? Como o Pedro disse, ele não vai ensinar a língua pela língua, né? Ele provavelmente vai trabalhar com conteúdos de diferentes matérias, diferentes assuntos, e, obviamente, ele vai aprender muito também. E isso é encantador, na minha opinião, isso é encantador nesse tipo de educação, porque ela possibilita ao professor que ele descubra o mundo ao mesmo tempo em que ele revela esse mundo para os alunos. Então, eu acho isso sensacional. É uma troca, né, Tati? Constante. Muito legal mesmo. E quais são, gente, as possibilidades de atuação desse profissional? Olha, Isa, ele pode trabalhar em escolas bilíngues, escolas regulares que façam uso de programas bilíngues e até mesmo em escolas internacionais. E vamos pensar agora em 3 frentes, né? O aluno, a escola e o mundo. Qual que é o papel fundamental do professor bilíngue e como que ele impacta esses 3 pilares, né? Essas 3 frentes? Isa, a educação, seja ela do tipo que for, ela é um sistema, né? Então, se a gente for pensar assim, nenhuma das suas partes fundantes aí pode estar quebrada, ausente ou com mau funcionamento. No sistema da educação bilíngue, o papel do professor é tão importante quanto dos outros envolvidos nessa engrenagem. De forma mais direta, como um educador, é fundamental que haja um comprometimento integral com o desenvolvimento dos alunos, né? Desde o planejamento das aulas até a autorreflexão sobre a relação do ensino-aprendizagem e também do seu constante desenvolvimento profissional. E quais são os principais desafios com que esses profissionais se deparam?
Olha, Isa, eu acho que as dificuldades enfrentadas por esses professores já começam lá na formação superior, tá? Que, infelizmente, apesar do boom do bilinguismo, de escolas bilíngues no Brasil, principalmente na última década, ainda não oferece uma formação de nível superior nessa área, tá? E aí, o que eles encontram são cursos de pós-graduação, mas que, na verdade, acabam funcionando como uma graduação. Porque, na verdade, é a primeira oportunidade que eles têm, de fato, de se desenvolverem como profissionais. E como ainda não há uma lei específica que regulamente a educação e as escolas bilíngues, desde o funcionamento, passando pelo administrativo e até nas suas práticas pedagógicas mesmo, eu entendo que os diferentes tipos de exigências também sejam uma dificuldade para esses professores. O que você acha, Pedro? Eu acho que é muito verdade isso que você está falando. Eu penso que nem o curso de letras, nem o de pedagogia, eles abarcam a educação bilíngue de forma a preparar, ainda que basicamente, esses profissionais que vão enfrentar a realidade que é bastante complexa, né, na prática docente. Alguns cursos de graduação, como até o próprio curso de pedagogia do Instituto Singularidades em São Paulo, por exemplo, já fizeram uma reforma aí na sua grade para trazer disciplinas muito mais substanciais com o objetivo de diminuir essa lacuna. Mas ainda há muito que se caminhar no Brasil, né? E é triste pensar que num país com uma história tão multilingüe quanto o nosso, né, como o nosso, esse ainda seja um grande problema, não é mesmo? Eu acho que seria tão rico se a gente tivesse rotinas multilingües para desenvolver as nossas línguas sem timidez, sem medo de errar, o que são características muito comuns aos adultos, principalmente, né? E o professor que trabalha com a língua adicional em escolas bilíngues tem uma remuneração maior do que os professores de escola regular ou então até mesmo de idiomas? Olha, eu vou falar por mim, tá? Teoricamente, sim, porque como experiência própria, eu passei a receber um pouco mais depois que eu comecei a trabalhar em uma escola com um programa bilíngue, tá? E eu não enxergo isso como o certo a se fazer, até porque eu acho que isso pode levantar uma certa disputa, um ranço, né, desnecessário com os demais professores que não são bilíngues. Mas eu acredito que seja o que acontece. Porém, não como via de regra, né? Uma vez também que, pela falta de leis e regulamentações, cada escola age como achar melhor. Você tem mais informações sobre isso, Pedro? Eu penso que a minha experiência foi um pouco diferente da sua, né? E é legal ver esses quadros diferentes, até porque a gente vem de experiências diferentes, cidades diferentes. Então, assim, apesar de ter conhecido, sim, várias escolas com essa prática, né, que faz essa diferença aí na questão salarial, nas que eu trabalhei, o salário sempre era relativo ao estágio de atuação, né? Então, se eu trabalhava no Fundamental 1, todos os professores do Fundamental 1 recebiam um X valor, ensino médio, enfim. E claro que algumas delas ainda tinham também um plano de carreira, aí pensando nessa formação continuada desse professor, envolvimento e tudo mais. Mas eu, particularmente, acho bem complicado fazer essa diferenciação, né, essa distinção. Até porque, numa escola bilíngue, todos os professores são igualmente importantes. Para mim, eu acho que propor uma distinção salarial é, inclusive, um dos impeditivos de uma educação bilíngue mais robusta no nosso país. E como os professores bilíngues podem inovar em suas práticas pedagógicas, sobretudo, né, nas aulas remotas? Estudando. Não dá para inovar se eu sou fidelíssimo às minhas práticas milenares, né? É preciso conhecer o mundo da educação, o que acontece pelo mundo, e pensar no pós-método como algo praticável, né? Nós precisamos estudar, discutir com os colegas e praticar essas diferentes abordagens que funcionam bem em outros contextos. Claro que vai ter erro, mas também vai ter muito acerto. E o importante é manter essa chama, né? A chama da paixão pela educação acesa. E isso só é possível estudando e conhecendo mais e mais. Definitivamente.
Um professor, ele nunca para de estudar, de aprender, de se envolver com o conhecimento de uma forma geral, né? Uma formação continuada é essencial. E não só aos professores bilíngues, mas aos professores como um todo. E aí, falando mais da parte tecnológica, por exemplo, nós acompanhamos, né, todo o esforço e empenho que esses profissionais tiveram para se reinventarem durante a pandemia, aprendendo a lidar e usar equipamentos e ferramentas que muitos nunca tinham se atrevido a chegar perto antes. E foi possível, né? Eles fizeram acontecer como tinha que ser. Mas se pudermos nos atualizar e acompanhar as principais novidades, ferramentas disponíveis, que facilitem e até tornem nossa prática mais interessante e próxima do mundo em que os nossos alunos transitam, né, com mais frequência, eu acho que nós estaremos sempre ligados no que há de mais novo e assim nos reinventando sempre. Já na parte teórica e prática da coisa, hoje nós temos a U Academy, que é essa academia de formação continuada, né, e que oferece oportunidades incríveis de uma formação, renovação e até introdução, por que não, a diversas áreas da educação, não só aos professores, né, mas a todos que estejam ligados a ela de alguma maneira, inclusive os pais, né, Pedro? Sim, eu penso, né, Tati, como esses professores se reinventam, né? Como que a gente tem que o tempo todo estar aí antenado. Por isso que eu disse, né? A gente tem que estar sempre constantemente revendo outras práticas. E acho que um exemplo muito grande das aulas remotas é de como o professor no Brasil é criativo, é flexível e se reinventa. Isso, claro, consome Teve que muito. ser, né? Do Teve dia que para a ser. noite, né? Exatamente, consome muita energia, mas com certeza faz com que a gente saia cada vez mais fortalecidos. E por isso, uma salva de palmas a todos os professores, gente. Parabéns aí a todos os educadores, né, que estão sempre se reinventando, né? E falando nele, né, todo professor bilíngue, ele é apto, ou deveria ser, né, para atuar com línguas adicionais e também com educação inclusiva? Pergunta curiosa essa, Isa. Eu acho que assim, quando você visita algumas escolas, ainda é muito comum ouvir, aqueles são os professores do bilíngue, né? Quando estão querendo se referir àqueles professores que lecionam na língua adicional, ou que ensinam uma outra língua. Mas todos os professores numa escola com uma proposta bilíngue são professores do bilíngue. E se a gente for pensar nisso, então não são todos que devem dominar aquela língua adicional proposta pela escola. Até porque se a gente está falando de uma educação bilíngue, a gente está falando de mais de uma língua aí interagindo no processo de educação, né? Mas é claro, isso vai variar muito entre os programas pedagógicos. E aí isso reforça a minha ideia, que não, eles não têm que dominar esse outro idioma. Inclusive, esse é um medo muito visível nos professores que não dominam o inglês, por exemplo, né? Então, quando a escola decide adotar um programa bilíngue, a primeira coisa que eles vão pensar é assim, poxa, perdi o emprego. E não é essa a proposta da educação bilíngue. Verdade, Pedro. Isso é um medo constante que atinge o corpo de professores de uma escola que está nesse período de transição, infelizmente, né? Eu mesma já presenciei isso na minha experiência e não é nada agradável, sabe? Pelo contrário, gera muita insatisfação e pode até trazer resultados negativos, um ambiente de trabalho não saudável, sabe? E por isso que informação é fundamental, principalmente por parte dos diretores, gestores, né? Eu concordo com o Pedro quando ele fala que todos os professores de uma escola que oferece esse tipo de escolarização são bilíngues, porque o ideal é que seja trabalhada a interdisciplinaridade, o currículo seja integrado, e essas aulas sejam preparadas pelo time como um todo. Então, se a equipe tiver essas informações e tiver essa visão, aí eu acredito que fica tudo mais fácil para todo mundo.
E é verdade, Tati. Assim, eu já tive a experiência de trabalhar em escolas que tenham esse perfil, né, de trabalhar um único currículo de forma bem integrada, e a diferença, né, na aquisição dos alunos, tanto da língua, quanto a aprendizagem dos conteúdos e tudo mais, a troca é muito mais sadia. E aí eu fico pensando que, né, fazendo completando a pergunta da Isa aí sobre a questão da educação inclusiva, eu acredito que é o mesmo processo, né? E aí, pensando no meu caso, a graduação não me preparou para ser um educador que entendesse o suficiente para enfrentar os desafios da educação inclusiva. Então, eu precisei estudar e continuo estudando muito sobre isso. Bom, pegando o gancho do Pedro aí, eu, quando me formei há muito tempo atrás, na verdade foi quando o Pedro nasceu, quando você nasceu também, Isa, mais ou menos. Nem se falava de inclusão naquela época. Eu tive zero informação sobre o assunto, mas também ainda era uma época em que as famílias, né, não tinham informações, incentivo, amparo de lei, e até a maioria entendia que a escola não era para os seus filhos, né, que eles deveriam frequentar um lugar próprio para eles. Mas, graças a Deus, as coisas estão mudando devagarzinho, mas ainda em mutação, né? E hoje a gente sabe, inclusive, né, Pedro, de escolas de inglês, por exemplo, que trabalham com a língua de sinais americana. Então, vejam só que bacana, os alunos, eles aprendem 2 línguas na sala de aula, e não só isso, né? Eles aprendem a ler o mundo com outros olhos, com os olhos da inclusão, do acolhimento, do respeito, da aceitação pela diversidade, né? Eu acho isso maravilhoso. Sim, tem muito projeto sensacional por aí. Fantástico mesmo. Mais divulgação, né? Eu acho, né? Mais compartilhamento, para que todo mundo possa conhecer essas ideias, esses projetos novos, né? Quem sabe um dia? Eu acho que as coisas estão caminhando. Vamos aguardar. E pegando o gancho do que a Tati falou, né, que na época que ela se formou não se falava nada, né, sobre isso naquela época, para os professores que estão querendo ingressar na educação bilíngue hoje, por onde que eles podem começar, pessoal? Eles podem começar conversando com educadores mais experientes para entender que trabalhar na educação bilíngue é far more different do que trabalhar em escolas de idiomas. Aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, apenas dizendo que são mundos bastante distintos. E essa é a realidade do nosso país. A maioria das pessoas que entra, né, para trabalhar na educação bilíngue, elas vêm de um contexto de ensino de idiomas. Então é importante ter essa troca com profissionais mais experientes aí na educação bilíngue. Por quê? Né? Dominar um segundo idioma não basta para você atuar na educação bilíngue. Se para eles, né, que estiverem ainda na faculdade, que eles levem esses estágios muito a sério. E se a faculdade não promove esses estágios, que eles busquem por conta própria. É importante viver a experiência como estagiário e observar cada movimento, cada prática, cada ocorrência naquela escola. Eu concordo plenamente. Acho que é isso mesmo, Pedro. E em muitas escolas, né, geralmente, a primeira experiência, esse primeiro contato oferecido é como professor assistente, né? Então, é um período muito importante, muito rico de aprendizado, né? E também de você se mostrar, né? Mostrar todo o seu empenho, o seu potencial, a vontade de aprender. Então, eu concordo plenamente com o que o Pedro falou. Bom, e agora eu abro um espaço para vocês deixarem uma mensagem final, né, para os educadores bilíngues ou para aqueles que querem se tornar um educador bilíngue. Eu começo, Tati. Prepare-se para se apaixonar. O mundo da educação bilíngue ele é infinito. E quanto mais você descobre e estuda, mais você se empolga. Trabalhar com linguagens, com língua, que mudam o tempo todo, faz com que a gente também mude o tempo todo. Tanto como profissionais, como seres agentes desse mundo que a gente vive. E parabéns aos entusiastas que já estão ouvindo esse podcast, né? Um começo é algo muito importante, né? Discutir mais, falar mais, ouvir mais.
e podem ter certeza que no processo de transformação continuada de vocês, eu acredito que a Tati também, e aí o Academy vão estar sempre prontos para dar uma mãozinha amiga, né, Tati? Claro, com certeza. Olha, conhecer, descobrir, desbravar o universo bilíngue é adentrar e fazer parte de um mundo de possibilidades, né? E a experiência vale muito a pena, gente. Podem acreditar. Ah, pessoal, eu amei a nossa conversa, foi realmente incrível e eu tenho certeza que trouxe muita reflexão e contribuição, né, para esse universo extenso aí de educadores, né? E eu queria aproveitar também, Pedro, a oportunidade e pedir para você contar um pouquinho mais dessas possibilidades de formação que a U Academy oferece para as escolas e para os educadores, né, em geral. A U Academy nasceu dessa vontade, dessa necessidade de promover, né, para a escola e para os educadores em geral, oportunidades de formação continuada em diferentes formatos, em diferentes contextos. Então, constantemente a gente tem pensado, e aí não só para a educação bilíngue, mas para todos os profissionais da educação dentro de uma escola, a gente tem pensado e proporcionado realmente cursos online, workshops online, principalmente nesse momento, mas também oportunidades presenciais para que seja muito atual aquilo que a gente fala, né, aquilo que a gente pratica, e também tragam muitos insights para desenvolver e fazer com que a educação brasileira seja cada vez melhor. Bom, pessoal, então eu vou deixar o link da U Academy na bio e fica a dica aí para quem quiser conhecer um pouco mais desse universo e conhecer um pouco mais das possibilidades de formação. Pedro, Tati, muito obrigada. Foi incrível mesmo a nossa conversa. Agradeço muito pela participação de vocês. Ah, Isa, eu que agradeço. Você sabe que eu sou fã desses podcasts, né? Eu acho um material fantástico, né? Que vocês proporcionam, que vocês realizam com muita qualidade. E toda vez que você precisar, que você quiser, pode me chamar que eu virei sim, tá bom? Muito obrigada. E eu tô com a Tati, você sabe que a gente gosta de conversar e a gente gosta de bater papo, né? Eu acho que o podcast Bilíngue Pauta, ele veio realmente para agregar muito na formação dos profissionais aí da área da educação bilíngue e que essas discussões sejam cada vez mais frequentes, cada vez mais calorosas, com mais participações, e podem contar comigo sempre. Muito obrigado pelo convite, gente, adorei. Sempre, gente, é um prazer mesmo. E você, gostou também? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio é um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!